Na volta da CPMI do INSS, Sérgio Moro insistiu em ter que ser chamado o filho do presidente Lula para depor. O que ele não esperava foram as falas e documentos mostrados por Randolph Rodrigues. Veja como foi. É crucial aqui que nós possamos retomar a quebra de sigilo bancário e fiscal de alguns personagens centrais e também convocá-los. E aqui me refiro especialmente ao filho do presidente Lula, o Lulinha, que a maioria governista nessa CPMI tem atuado para obstruir. Sim, presidente, essa narrativa sem provas, sem documentos que muitas vezes a oposição tenta aqui impor, com documentos, com provas, o povo brasileiro entendeu o que aconteceu no INSS. Nós conseguimos aqui detalhar, a partir de 2021, as mudanças que ocorreram, os documentos assinados pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, pelo Onyx, que permitiram que as entidades fantasmas pudessem atuar, que permitiram que os aposentados fossem roubados. E do que isso, acompanhamos esse trabalho que já fez com que mais de 4 milhões de aposentados e aposentadas tenham o seu dinheiro devolvido. 3 bilhões de reais já foram devolvidos, senhor presidente. E nós vamos continuar trabalhando para chegar nos mandantes dessa operação criminosa. Então, senhor presidente, não vai ser essa narrativa, essa cantilena fajuta de fake news. A própria Polícia Federal já tem relatórios aí que apontam que não há nenhum envolvimento de irmão do presidente Lula, de filho do presidente Lula. Isso é tudo uma tentativa permanente de desviar o foco da investigação de uma oposição desnorteada, que não sabe o que dizer e se alimenta de mentiras, fake news. Essa tática... O que aconteceu, presidente? Esse esquema da mentira, do discurso de ódio, concluindo, já levou o principal líder deles para a cadeia. A democracia, senhor presidente, é um valor que a sociedade brasileira não está disposta a abrir mão. Então vamos continuar o nosso trabalho com seriedade, sem fake news, sem mentira. Nós já sabemos, a Polícia Federal mesmo já disse, não há nenhum tipo de envolvimento, tem ninguém ligado ao presidente Lula. Aliás, se tem algum filho de alguém envolvido, senhor presidente, é o filho do Bolsonaro. Isso não sou eu que digo. São documentos, são provas que provavelmente nos próximos dias nós vamos ter que investigar. Pois não. Deputado Luiz Lima, final do trabalho dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Presidente, sobre a máxima, acuse-os daquilo que faz, como a gente distinguir quem está falando a verdade, se a acusação de um pode ser parecida com a da outra? Eu acho que a gente pode recorrer aos fatos. Para comprovar os fatos, talvez um caminho seja documentos. Se documento é um caminho, então vamos falar de Banco Master. Banco Master, presidente, que Vossa Excelência está certo em trazer aqui o senhor Vorcaro. 26 de fevereiro, ele vai estar aqui. É importante ele estar aqui para ele dizer por que ele pagou 67 milhões para um ministro do governo passado, do governo Bolsonaro. Vai ser bom ele estar aqui para, por exemplo, ele esclarecer isso aí, ó. Isso aqui é documento, não é palavra. Isso aqui, deputado Pimenta, é um acordo de cooperação técnica, o ACT. Conhece o ACT? Assinado em 17 de setembro de 2020. Deputado Rogério Correia, quem era o presidente da República em 17 de setembro de 2020? O senhor poderia me responder, por gentileza? Quem era o presidente da República? Eduardo Bolsonaro, que está hoje na Papudinha. Jair. Ainda é o não. Jair, é o Jair. Então, é o Jair. 17 de setembro de 2020, governo Jair Bolsonaro. Está aqui o ACT. Deputado Marcon, por favor. Assinado pelo Banco Máxima e o INSS. Talvez isso explique porque o presidente do Banco Central, que não interviu no Banco Máxima, Master, tenha sido o Roberto Campos Neto e não Gabriel Galípolo. O maior escândalo financeiro da história do país, a intervenção ocorreu devido ao Banco Central e à presidência de Gabriel Galípolo. Roberto Campos Neto não fez isso. E negócios com o governo, está aqui a prova. Vorcaro, Máxima, Master, tinham era com o governo Bolsonaro. Aliás, presidente, o ideal seria que esse escândalo não tivesse ocorrido. Para que esse escândalo não tivesse ocorrido, bastava o Ministério da Justiça, em 2019, ter recebido as centenas de denúncias que foram encaminhadas pelo PROCON para a Secretaria Nacional do Consumidor. Concluindo, presidente, bastava que em 2020 o Ministério da Justiça do governo passado tivesse investigado as denúncias que recebeu. Por fim, presidente, por fim,
Eu queria perguntar ao senhor quando nós vamos ouvir o senhor Danilo Trento, que já foi aprovado sua convocação. E sabe por que eu pergunto, presidente? Porque esse é o senhor de todos os escândalos. Deputado Pimenta, senador Pimenta. Pois não, excelência. Para encerrar, Pimenta, por favor. Concluindo. Senador Pimenta, olha só. O senhor Danilo Trento, ele foi descoberto, Elisiane, na CPI da Covid, com esquema com a Precisa. Foi braço operacional da Ambec, do Camisote, que não veio hoje aqui. Para encerrar, excelência. E tá metido também com fundo no Banco Master. Sim. Ele tá em todas. Pois então não, já tem que ouvir esse senhor. Obrigado, presidente. Obrigado. O senhor Danilo já foi aprovada a convocação, foi notificado, mas não compareceu por força de um habeas corpus que nós também estamos tentando reverter junto ao Supremo Tribunal Federal. Senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, eu quero inicialmente lhe cumprimentar, desejar a Vossa Excelência mais saúde ainda, Vossa Excelência. Obrigado, como já foi dito aqui pelos colegas, está muito bem, graças a Deus. E quero, presidente, na mesma linha do meu líder, que nos orgulha muito, Randolfo Rodrigues, destacar também a máxima, como já foi dito aqui, acuse-o daquilo que você faz. E é bom lembrar que toda a investigação que hoje o Brasil está acompanhando, a liquidação do Banco Master, o início da investigação foi feita pelo ente Galípolo, exatamente a indicação de Luiz Inácio Lula da Silva. Os escândalos que claramente nós estamos acompanhando aqui, eles são transversais. A gente começou essa investigação lá atrás, ainda na CPI da Covid. Aí você vai ver que há ligação com o escândalo que a gente está acompanhando hoje aqui na investigação do INSS. O escândalo que será investigado, está sendo investigado, iniciado pelo governo do presidente Lula, do Banco Master. É bom lembrar ainda, Randolfo, que foi exatamente o Galípolo que não autorizou a compra do Banco Master pelo BRB. Porque senão essa crise de liquidez que nós estamos acompanhando hoje em relação ao Master, também seria em relação ao BRB. Ou seja, a interrupção e o processo de investigação, todo ele ocorreu nas indicações feitas pelo presidente Lula. Ou seja, tanto a questão da investigação como a interrupção de descontos irregulares aconteceram e eles deixam claramente a marca. Porque, como já foi dito, o ACT de número 91/2020 foi feito no governo do ex-presidente Bolsonaro. Portanto, presidente, nós aqui da base do governo defendemos o aprofundamento da investigação, a intensidade da investigação e não uma investigação cortada, uma investigação parcial, como muito dos colegas aqui da oposição fazem a defesa. Muito obrigado. Pois não. Eu encerro. O PL do ex-presidente, hoje presidiário Bolsonaro, esse partido ficou 4 anos no governo. 4 anos. Aqui, nessa CPMI, nesse momento, temos 2 ex-ministros do governo anterior. Um deles teve papel de ministro, inclusive do INSS. Outro, da Justiça, todo poderoso. Chegou todo pomposo. Mas o que fizeram, qualquer em um dos casos, seja no INSS, mesmo sendo formalmente notificado, foi entregue um documento a ele, o que ele fez? Debaixo da gaveta. Que parece que essa era a orientação do presidente, ele mesmo disse quando saiu do ministério. E o que foi feito também em relação ao Master, no governo anterior? Nada, a não ser ter assinado permitindo que fizesse desconto consignado de aposentados e pensionistas. Então, senhoras e senhores, é muito claro, a atuação do governo Lula em relação ao governo anterior são díspares. Nós atuamos, investigamos, para concluir, presidente, e só veio à tona a ação contra o Vorcaro, porque o Banco Central do Galípolo está atuando. Foi quem fez a intervenção. E a Polícia Federal está investigando. Porque se fosse no governo anterior, tudo estaria novamente debaixo do tapete. O deputado Dorinaldo Malafaia. Presidente, nós temos um balanço a fazer dos últimos meses dessa CPMI. E essa CPMI parte de algo que, independente da narrativa, tem provas aqui, tem documentos. O raciocínio que nós estamos provando é que quem deu causa para o escândalo e abriu a porta da roubalheira para fraudarem os aposentados chama-se Jair Bolsonaro e sua trupe. Os mesmos Jair Bolsonaro que está preso na Papuda assinou esse acordo e está prova, independente do que se fala, a conclusão documental é que inicia a abertura de ACT fraudulento
para a fraude, para essa turma entrar e subtrair a aposentadoria de milhões de brasileiros. Então tem uma prova. Essa prova é acompanhada de relatórios que são do governo Lula e da CGU, da Polícia Federal. Investigado aqui, tem gente presa, e essa comissão, então, portanto, também tem feito a sua parte. Agora vejam, eu queria dizer aqui a vocês que tem relações tenebrosas transações relacionadas também ao Banco Master. E, logicamente, alguns aqui já revelaram, dizendo o seguinte, que também esse escândalo foi revelado por membros aliados do governo Lula. O Banco Central revelou essa crise. E aqui foi dito, que eu quero parabenizar, inclusive, a senadora Damares. A senhora revelou com legitimidade implicações e tenebrosas relações de transação do Banco Master com a Igreja Lagoinha, por exemplo. Quando se levantou aqui questões que devem ser apuradas por essa CPMI também. A Igreja Lagoinha possui uma fintech chamada Clava Forte Bank, de propriedade de André Valadão, tem uma plataforma que era utilizada para recebimento de doações de fiéis. Daniel Vorcaro é próximo de religiosos ligados a essa igreja. Pois não, aqui Excelência. tem parlamentares envolvidos diretamente nessa igreja, que é o caso, inclusive, de parlamentares famosos de Minas Gerais. Então tem toda uma relação que nós precisamos apurar. Conclusão técnica disso é que o Banco Master não é um caso isolado de abuso, é uma fraude estrutural. Tem nexo direto com irregularidades e engenharia financeira fraudulenta. Então, portanto, essa fraude, Para encerrar, para finalizar, presidente, é uma tenebrosa transação que nós precisamos encontrar e tem vinculação direta com um núcleo de poder muito superior, inclusive ao que é a fraude do INSS. Essa CPMI ainda vai dar muito pano para manga. Bolsonaristas querem de qualquer forma incriminar o filho do presidente Lula, mas o fato é que não apresentaram nenhuma prova de que ele tenha algo envolvido. Já a esquerda mostrou inúmeros documentos comprovando ações do governo Bolsonaro que viabilizaram toda a fraude. Vamos aguardar os próximos dias como será a CPMI. Até o próximo vídeo.